Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Vamos já direto para as notícias. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor porque a gente tem bastante notícia para poder abordar nesse vídeo aqui. A gente começa falando sobre John Arias. John Arias foi realizar exames nessa manhã. A gente ainda não tem notícias sobre o resultado do exame dele. Tá aí uma foto que foi tirada lá na clínica, né, onde ele estava realizando esse exame de imagem. Eles sempre vão lembrar, né? O Fluminense tem muitos equipamentos no CT, mas não necessariamente tem todos os equipamentos para realizar os exames. Alguns jogadores realizam exames nas clínicas, né? Que tem ali perto na Barra da Tijuca. John Arias deixou o Newton Santos, né, o Engenhão, andando, estava mancando, né? E muito provavelmente não tinha algo extremamente sério no seu tornozelo. Até teve muita gente discutindo se era o tornozelo esquerdo ou direito, né? Porque o tornozelo apresentava um bom inchaço aqui, né, por baixo da meia. Mas um fato é que a gente vai ter que aguardar o resultado do exame para poder falar se o John Arias joga, se ele vai perder o jogo contra o Internacional ou não. Dito isso, é importante a gente lembrar, nesse caso, dane-se o jogo contra o Cruzeiro, né? John Arias é meio que fato da gente cravar que o John Arias não joga contra o Cruzeiro. O Eduardo Barros deu uma declaração na coletiva, né? Eduardo Barros, auxiliar do Diniz, que deu a coletiva porque o Diniz estava suspenso. Ele deu uma declaração falando que... Ele falou o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele. Nós temos uma semana aberta após o jogo contra o Cruzeiro. Joga na quarta contra o Cruzeiro e só na outra quarta contra o Inter, os dois no Maracanã. E obviamente que não vamos correr nenhum risco clínico pensando no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Mas a gente vai sim com os jogadores que tiverem à disposição em boas condições, o melhor Fluminense que a gente puder levar para o jogo contra o Cruzeiro. Ou seja, o que eu entendo? Tem uma mínima chance de lesão? Fora. Dá pra gente cravar que o John Arias não joga. Ganso, acho muito difícil que volte também para esse jogo. Provavelmente vai ser preparado para estar 100% contra o Inter. Isso é, se for titular. E aí a gente tem as outras voltas. Felipe Melo. Tinha sentido alguma coisa na panturrilha. Será que joga? Mas também vai ficar sem ritmo de jogo? Enfim, não sei. E aí você tem outros jogadores. Germancano, tava com corte no calcanhar. Joga. Era só o corte, tinha outra coisa? Não sei. Fato é que a gente vai ver um time mexido contra o Cruzeiro no Maracanã. Não acredito num time completamente reserva, como foi lá contra o Atlético Paranaense, porque contra o Atlético Paranaense eram duas viagens coladas, né? Era Fluminense, Atlético Paranaense em Curitiba e depois um Olímpia e Fluminense no Paraguai. Agora não. Não é um domingo e quinta com duas viagens. São quarta e quarta com os dois jogos no Maracanã. Ainda assim, devemos ter algumas diferenças na escalação. Samuel Xavier deve voltar, não sei se joga Marcelo ou Diogo Barbosa. Na linha de zaga, não sei se o Felipe Melo volta. Enfim, vamos tentar descobrir qual time que vai enfrentar o Cruzeiro nessa quarta-feira e voltar ao trilho das vitórias jogando em casa. Falando sobre jogo em casa, né? A gente fala sobre o Internacional e Fluminense. Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá, tá? Eu tenho raiva desse assunto. Isso porque hoje às 3 da tarde vai acontecer uma reunião entre o Fluminense e o BEP, né? O BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, né? Essa reunião vai acontecer hoje à tarde, às 3 horas da tarde, para poder definir se... Na verdade, tá definido e o Fluminense está tentando mudar, que é a troca de ingressos para a semifinal da Libertadores. Ter que ir lá trocar o ingresso, ir lá, comprou online, retirar o ingresso em alguma loja, etc. É isso que vai ser definido. Tá definido isso. Tá definido que vai ter que trocar ingresso. Os torcedores do Fluminense, mesmo os sócios que podem entrar com carteirinha, e-ticket, etc., tá definido que eles terão que trocar ingresso. Mas a reunião vai acontecer porque o Fluminense pediu essa reunião, atrasou a abertura das vendas para poder tentar evitar que isso aconteça. Deu para entender, né? Tá definido, vai ser assim. Não é que é uma reunião para definir. Tá definido, vai ser assim, mas o Fluminense marcou uma reunião para tentar mudar a lógica de não precisar trocar ingresso físico.
Foi falado, inclusive, durante a semana de alguns casos que a troca de ingresso foi problemática, né? Teve loja de shopping que já foi notificada, não pode mais ter troca de ingresso por causa da confusão de muitos torcedores, das grandes filas atrapalham as outras lojas. E a lógica do BEP de colocar mais ingressos, ela é ingressos físicos, né? Todo mundo tem que trocar. Ela já foi implementada em outros jogos, né? Em jogos muito grandes, em jogos do Flamengo, inclusive não é uma perseguição ao Fluminense nesse caso. E é uma lógica de que quem já foi no Maracanã vai entender o que eu tô falando. Quem não foi, eu vou tentar explicar que é o seguinte. O Maracanã tá aqui, eu posso explicar pelo Google Maps aqui. Aqui, ó. Essa rua aqui, ó, por exemplo, esse trecho, deixa eu botar aqui, ó. Essa aqui é a rua Eurico Rabelo. Pra quem nunca foi no Maracanã, é aqui que é a entrada do setor sul. A entrada da imprensa, inclusive, também. A entrada do setor sul é aqui. Essa rua, ela fica inteiramente fechada, de uma ponta à outra. Ninguém pode entrar. E também fica fechada, normalmente, esse trecho todo aqui, ó. Aqui passa carro, mas ninguém pode entrar nesse quadrado. É meio que isso. Passa carro nessa rua aqui, mas ninguém pode entrar para essas ruas adentro aqui. Tudo isso fica bloqueado. Por que fica bloqueado? Às vezes até fecham também a Avenida Maracanã. Aqui também, ó. Fecham aqui também esse trecho da Avenida Maracanã. E aí fica bloqueado para quê? Para que ninguém, sem ingresso, consiga chegar nessa rua e, de repente, criar uma confusão. E só fica ali quem tem ingresso. Isso é algo muito comum em Copa do Mundo, etc. E o BEP é responsável por fechar essas ruas e fazer o exame ali não o exame do John Arias, mas o exame dos ingressos. Que é o seguinte, ele pega ali e olha, ó. Vamos ver, ó. Tá com o ingresso aqui, beleza, ingresso ao Fluminense Cruzeiro, você pode entrar. Pode passar da barreira e chegar nessa parte de dentro. Ok, isso é justo, né? Ajudaria a diminuir confusão e etc. Só que tem algumas questões que a gente precisa falar sobre isso. Primeiro, nunca teve confusão em jogo do Fluminense, como tem, por exemplo, em alguns jogos do Flamengo, tem aquela galera que vem pra invadir. Isso não aconteceu. Segundo ponto. Já houve, num jogo recente, são alguns pontos, você não pode entrar por qualquer lugar dessas ruas. Tem um lugar que você pode entrar, tá lá o cerco, tem uma pessoa lá examinando os ingressos. Já teve pessoa lá com aquela maquininha que bipa o código de barras, né, pra entrar no estádio. Já teve pessoa, no último jogo agora contra o Olímpia, tinha uma pessoa que pegava a carteirinha de sócio e bipava e falava, beleza, esse ingresso é válido aqui, tem ingresso aqui. Aí já teve, pegava o ticket, bipava e entrava. Não descontava o ingresso ali, mas só pra saber. Lá contra o River era a mesma coisa, inclusive, não no Maracanã, mas lá no Monumental de Nunes. Você também chegava, eu vi gente mostrando o celular, e aí o cara bipava pra você poder chegar no ambiente do estádio. Era mais fácil. Era só ter alguém bipando. Dito isso, é uma hipocrisia total. Ou pra ficar no meme, é uma hipocrisia generalizada. Porque, vamos lá, todo mundo que já foi pro estádio, não tô falando aqui nenhuma absurdo não, e já chegou 9h15 pro jogo de 9h30, sabe que quando dá esse horário, não dá tempo mais de bipar ingresso, não dá tempo de olhar. Eu cansei de passar nessa barreira sem mostrar ingresso, pô. Porque já tinha ali 800 pessoas pra poder passar, num cubículo que passam 2, e os caras meio que, tipo assim, ia no sorteio, pegava um ou outro ali pra poder olhar o ingresso. E só. Quem já passou em catraca, também pra entrar no ingresso, entrar no estádio mais perto ali do jogo, sabe também. Gente, é proibido sinalizador e bomba na arquibancada, não é? Ah, as pessoas continuam soltando. Não tô nem a questão de punição, nada não. Falando que é proibido. Na teoria, não tem a revista na entrada do estádio, lá do Sunset? Então, e passa. Sabe o que passa? Porque na hora que vai chegando o horário do jogo, não estão nem aí. Ou seja, é uma proibição hipócrita. Hipócrita. E que só favorece um tipo de pessoa nesse caso, que são os cambistas, que conseguem ter o ingresso físico na mão e conseguir a venda livremente em volta do estádio. Só esses são favorecidos com essa questão do ingresso físico. Só esses. E sei lá, a fábrica de ingressos, de papel ali. Só. São os únicos favorecidos. Ridículo. 3 da tarde tem a reunião, após a reunião, quando tiver uma definição, a gente traz aqui. A venda de ingressos tá marcada para amanhã, meio-dia. Última notícia aqui do Raiz Tricolor neste vídeo. É uma notícia que saiu no portal IG. Uma notícia do Felipe Silva, que já trouxe algumas informações interessantes sobre o Fluminense.
A matéria diz o seguinte: destaque no Fluminense, jovem atacante desperta interesse em europeus. Isaac chama atenção no time sub-20 do Tricolor, já atuou pelos profissionais. Segundo a matéria, o IG Sport apurou o quê? Na Europa, clubes como Feyenoord, da Holanda, estão monitorando a evolução do jogador e enxergam o Isaac com potencial para atuar na Europa em breve. Porém, os interesses não passaram de sondagens até o momento. No ano passado, o atleta foi um dos destaques da equipe sub-20, despertou a atenção do Fernando Diniz. A estreia do atacante foi feita em janeiro pelo time principal, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Esse jogo foi no Maracanã contra o Nova Iguaçu, acho. Golaço do Lima. Ao total, ele já atuou em 9 jogos pelo time profissional em 2023. Na Copa do Brasil Sub-20, a Copa do Brasil que tá jogando, que a gente até falou disso na semana passada, o Isaac já marcou 4 gols, deu 2 assistências em 4 jogos até o momento. Foi um dos destaques do jogo passado, né? Inclusive, do 4-0 contra o Corinthians, mesmo sem fazer gol. Enfim, é aquela notícia que, ó, pra agora não diz nada, mas assim, se já tá movimentando notícia sobre o interesse da Europa em Isaac, a gente tem que abrir o olho. Ele não vai pra Europa agora, mas a gente tem que abrir o olho. Deixa o like aqui embaixo, tendo mais notícias, você sabe, em breve a gente tá por aqui. Tamo junto, até a próxima. Valeu!